Olá, eu sou a Alice Medici, eu sou especialista do polo de referência aqui do CRAB e a gente está gravando aqui hoje o Conversa Fiada, que é o nosso quadro de entrevistas com profissionais que trazem a sua perspectiva sobre o artesanato. Nessa série, a gente está gravando com os participantes do terceiro seminário Mãos que Promovem o Brasil, e a gente também convidou para esse seminário alguns artesãos e profissionais que participaram do nosso estudo Mosaico Amazônia Legal. E hoje a gente está aqui com o Joel Cordeiro, que é artesão lá do Pará. Joel, se apresente para a gente, conta de onde você vem, o que você faz. Tá, me chamo Joel Cordeiro da Silva, eu sou artesão há 23 anos, nasci na cidade de Abaetetuba, no estado do Pará, que é considerada a capital mundial do brinquedo de Miriti, porque lá tem muito essa questão do artesanato de Miriti por conta do Círio de Nazaré, né, que é uma tradição cultural secular, né, segundo o IFAM e o Museu do Círio também, que tem peças que eles registram lá de quase 100 anos no Museu do Círio. E o IFAM tem algumas coisas que eles, alguns registros dele do século XVIII para XIX ali, né? Então é secular já, e esse é um processo que ele está muito atrelado à questão da religiosidade, da fé do povo paraense mesmo, que é a questão do Círio de Nazaré, né? Por toda essa trajetória, a gente entende que muitos artesãos de brinquedo de Miriti, às vezes eles faziam, é muito normal tu ver as pessoas na época do Círio com uma casinha na cabeça pagando a promessa dela para a santa, né? Então, com certeza isso veio puxando outras coisas, né? Quando a gente olha para o brinquedo de Miriti, para o brinquedo tradicional, a gente vê que ele é um brinquedo assim, que ele reproduz muito o dia a dia do caboclo amazônico, né? Do cara que vive lá, os barquinhos, canoinha, os brinquedos que se movem, que é o pila-pila, soca-soca, né? As casinhas, né? Os que foram os primeiros, os pássaros, a cobra. Então isso era aquilo que ele tinha no seu ciclo de vida natural, normal ali, né? Então ele reproduziu isso no artesanato e trouxe para o Círio, e aí já, né, a gente vê que tem um processo que lá, o girandeiro que a gente fala. O que é o girandeiro? O girandeiro é o cara que, às vezes, eu conheço o girandeiro que ele nem faz brinquedo de Miriti, mas ele vai pagar a promessa de vender brinquedo de Miriti no Círio de Nazaré com uma girândola. Ele compra o brinquedo de alguns artesãos de Miriti, ele pega a girândola dele e acompanha o Círio com aquela girândola. Então, geralmente, nas imagens de TV, essa questão do brinquedo de Miriti com o Círio, todo lugar que a TV às vezes faz uma imagem aparece um girandeiro, que são muitas pessoas. Então tem muito a ver com essa questão da religiosidade mesmo, da fé, né, do povo paraense. O Círio, dentro da questão católica, é a maior festa, é o ápice do brinquedo de Miriti no tempo do Círio. Legal. A gente estava, né, conversando antes um pouco sobre o artesanato com o Miriti, todo o processo de trabalhar com o Miriti. E você estava me falando sobre as mulheres trabalhando com esse material. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso que a gente estava conversando antes, que é sobre como que as mulheres têm chegado mais recentemente para trabalhar e como tem sido esse seu trabalho também junto com as mulheres, a sua inspiração, que você comentou já no painel ali um pouco. Mas tudo na vida precisa de um referencial. Dentro do brinquedo do Miriti, do artesanato de Miriti, existia uma mestra chamada Nina Abreu. Ela foi a primeira mulher a não ter medo de se inserir nessa questão. Não sei se era muito machismo ou se era só os homens que dominavam isso mesmo, era só artesãos homens, ou mestres homens. Então a mestra Nina Abreu, ela foi uma mulher assim que ela sempre gostou da cultura no nosso município. Ela tinha uma festa muito famosa, que era o banho de cheiro da Nina Abreu, da tia Nina, que era uma festa dia de São João. Isso era famoso dentro do município, mas ela gostava de arte, de cultura, ela vivia isso. Então, ela foi a primeira artesã que não aflorou, mas que ela entrou nesse universo do artesanato de Miriti, tá? E para buscar o espaço, como mulher, né? Ela era uma negra, e ela conseguiu isso.
Quando a gente chamava ela carinhosamente de Tia Nina. Quando a Tia Nina Abreu ela entrou nesse processo, ela encorajou outras mulheres, né? Então hoje tem a Dorielma, que ela já puxou o marido dela já faz por causa dela, mas ela que é a mestra. Tem a Socorro, que é uma pessoa que faz chapéus, faz umas coisas bem diferentes assim. Tem a mestra Síria, que é mulher de um artesão, né? Tem várias artesãs já lá em Abaetetuba que estão nesse processo do artesanato do Miriti, pularam essa etapa assim, e são mestras hoje, né? E as coisas na vida da gente, eu sempre digo para as pessoas que nada é por acaso. A gente tem um projeto, dentro desse projeto, assim, 70% da nossa mão de obra ela é feminina. Tá? E assim, ela é 70% e todo mundo ganha igual, né? Quando vai se fazer essa transferência de renda, né? Todo mundo ganha igual. Conta pra gente sobre o biocompensado de Miriti, como que você chegou no biocompensado, o que que você fazia antes do biocompensado e como é que chegou nessa tecnologia? Tá. Eu morei 7 anos em Natal, no Rio Grande do Norte, na década de 90. Eu voltei para o Pará no ano de 2000. Quando eu estava no Rio Grande do Norte, eu olhei para o meu estado, porque por causa de uma cena, isso mudou minha concepção de mente, por causa de uma cena. E eu disse que eu ia voltar para o Norte, eu ia voltar para o Pará e eu não ia ser empregado de ninguém. Mas eu não sabia o que eu ia fazer. A cena foi o seguinte, um dia eu estava almoçando numa praia chamada Jacumã, lá no Rio Grande do Norte, no restaurante de uma pessoa que eu trabalhava com ele, era meu patrão, era o Jacó. E eu ia almoçar lá, eu fui tomar banho na praia, voltei para almoçar. Eu passei em cima de um pedaço de tábua lá. Tá? Eu passei em cima do pedaço de tábua. E ia duas pessoas que eram cearense, que iam para o Rio Grande do Norte vender redes nas praias do Rio Grande do Norte por causa do turismo, né? Essa era a autoestação lá. Então esses dois cearenses, e de longe eles avistaram esse pedaço de tábua e eles saíram correndo. E um chegou na frente do outro e pegou esse pedaço de tábua e eles começaram a brigar por causa desse pedaço de tábua. O pior de tudo, na imagem da minha cabeça nesse tempo lá, é que o pedaço de tábua estava queimado. E aí eu fiquei vendo aquilo. Aí chega a turma, deixa disso, desapartaram os caras lá, eles foram embora, brigaram, os dois amigos. E quando foi no outro dia, eu estava no mesmo lugar, porque eu ia almoçar lá todo dia. Aí lá vem uma dessas pessoas, com a rede aqui no lado, cheio de rede aqui. E aí eles têm um costume de chamar de parelha lá um pro outro. Aí eu chamei, parelha, vem cá. Aí ele veio, quando ele chegou perto, ele disse, olha, não quero comprar tua rede. Eu quero pagar um almoço para ti. Tu pode pegar um almoço aqui, eu vou pagar. Tu já almoçou? Ele disse, não. Pode. Aí ele foi, pegou um almoço, pegou um suco, almoçou lá. Quando ele terminou, ele disse, bicho, agora eu quero que tu me responda uma coisa. O que era que tinha naquele pedaço de tábua ontem que tu brigou com teu amigo? Aí ele ficou me olhando. Ele disse, Joel, sabe aquelas esculturas que a gente faz de madeira? Ele perguntou meu nome, né? Joel, aquelas esculturas, pois é, aquilo é melhor do que eu vender 100 redes. O dinheiro que eu ganho, digamos, numa escultura daquela é melhor do que eu vender 100 redes, porque na rede eu ganho muito pouco, né? Eu tenho que pagar a pessoa que me fornece para papai, e numa escultura daquela eu ganho muito. Era alguma madeira específica? Não, era uma madeira normal. Aí eu até falei para ele, disse, cara, se tu morasse no meu estado, tu era o homem mais rico do mundo, porque lá as pessoas pegam a madeira e queimam ela, árvores inteiras, pô, entendeu? Então isso foi determinante para mim quando eu querer voltar para o Pará e trabalhar por minha conta. E você tinha me contado que lá você já tinha trabalhado com marcenaria. Sim. No Rio Grande do Norte. No Pará, no Rio Grande do Norte, eu tenho um pouco de conhecimento de marcenaria. E machetaria. E você me contou um pouco sobre a machetaria, como é que você trabalhou com isso. Sim. Foi a questão do biocompensado, né? Então, quando eu voltei para o Pará em 2000, eu comecei a trabalhar com lapidação de gemas orgânicas, que era para fazer colares, pulseiras e tal. Eu entendo um pouco dessa questão de lapidação. Até lapidação. Que a gente chama de gemas orgânicas, né? Que são caroços, sementes, né? E então, todo um trabalho muito fino, né? Trabalhar com a machetaria, trabalhar com lapidação, né? É uma habilidade muito... sei lá, motricidade fina, né? Muito que manual, fala, assim, muito manual. Pequenininho às vezes também, né? É você transformar
coisas grandes de pedaços pequenos. O que é a machetaria? Tu pegar um monte de pedacinho de madeira e transformar num pedaço grande. Aí aquilo vai dando desenhos, formas, né, cores diferentes. Então, essa é a machetaria, você pegar pequenos pedaços, passar esse trabalho de ir colando e ir para te transformar numa coisa grande. Então, quando eu cheguei no Pará, eu comecei a trabalhar com a questão das biojoias, né? Fui aprender também com outras pessoas para fazer, era eu e minha irmã que faziam isso. Nesse trajeto, para mim vender as biojoias que a gente fazia, eu tinha que estar junto com o pessoal do Miriti, do artesanato de Miriti. Por quê? Porque eles tinham um nome com o Sebrae. As feiras, o Sebrae patrocinava, para eles irem. A feira era para o pessoal do Miriti. Então, eu ficava junto com eles, que era para mim ter uma oportunidade de vender meu produto e ir para as feiras lá, né? Então, eu passei de 2000 até 2003 nesse processo. E eu sempre ouvi uma coisa, as pessoas querendo uma coisa de Miriti, embalagem de Miriti. Aí eu chegava com os artesãos, você faz embalagem de Miriti? Tinha artesão que olhava para ele e dizia, eu vou me meter com isso que não dá dinheiro. Outro dizia, isso não dá lucro, eu não quero nem saber, isso é só trabalho. Então eu passei 3 anos nesse processo com eles, porque eu ficava assim, encucado, eu ficava pensando na minha cabeça, como é que pode um mercado aqui que quer essa embalagem de Miriti e quem sabe fazer não quer nada, não quer saber disso. Então eu passei 3 anos nisso. Quando passou 3 anos, ali no segundo ano eu comecei já a me enturmar com o pessoal do Miriti, procurar saber como era que eles faziam e tudo mais. E realmente, da maneira que eles faziam as embalagens de Miriti, não tinha como dar lucro, como dar dinheiro realmente, porque assim... Como que era? Imagina que se ele fosse trabalhar da forma como ele trabalha com o artesanato de Miriti, normal, o artesanato tradicional, ele ia passar o dia inteiro para fazer, digamos, 5 embalagens. Para ele ter uma diária boa nesse processo aí, para ele conseguir ganhar um dinheiro bom, ele ia ter que chegar com o cliente e dizer assim para o cliente, olha, tá aqui, essas 5 embalagens custam R$100. Aí o cliente olhar e dizer para ele, não, mas ela só vale 50. Sim, porque é como se fosse só a embalagem. Sim, né? E assim, o mercado da embalagem, ou a embalagem de Miriti, não é que dite o preço para ti. Tudo que tu vai fazer, tu tem um limite de preço que tu vai gastar ali na embalagem. E tu não pode passar disso. Isso é uma regra, né? Para toda a embalagem como um todo. Então, se tu passar daquilo, se tu for passar para o cliente aquele custo, que realmente vai ser passado para o cliente, mas assim, se tu for passar um custo muito alto, tu vai encarecer teu produto, tu vai deixar de vender teu produto por causa da embalagem. Então, é uma equação que tem que Sim. se resolver, né? Mas de alguma forma tem essa, digamos que, essa não valorização da embalagem, porque não se pensa a embalagem como algo que vai permanecer e vai durar, né? Sim. A embalagem como algo descartável que só vai realmente, o papel dela é só embalar, carregar até algum lugar e aí ela perde total sentido, né? Sim. E até nisso, né, a gente acaba vendo muita embalagem com produtos, né, com material plástico que não faz o menor sentido, que inclusive não pode ser reciclado e tudo mais. E aí você criou, então, o biocompensado. O biocompensado, Então, de 2013 a 2006, eu passei fazendo esse alinhamento desse biocompensado. E quando a gente alinhou o biocompensado, aí a gente quebrou esse gap aqui, esse processo aqui, que não fazia sentido entre o artesão e o cara que ia pagar. Porque a gente passa a produzir umas embalagens, não é em escala industrial, mas é numa escala artesanal. Aí a gente consegue fazer, digamos, você chegar comigo hoje e me dizer, Joel, eu quero 1000 embalagens, eu digo, eu sou capaz de te atender e te entrego em tantos dias. Por quê? Porque a gente tem uma primeira fabricação, que é a fabricação do biocompensado, que são essas chapas que a gente fabrica. Hoje a gente tem condições, por conta de espaço, tá? De produzir... Dá para produzir mais, mas por conta do espaço que eu tenho hoje, eu tenho condição de produzir, digamos, 50 metros quadrados de biocompensado hoje. Né? A gente ainda não está nesse patamar de precisar de tudo isso. Mas a gente tem condição de produzir. Então, esses 50 metros quadrados a gente pode produzir ele todo em embalagem, dependendo do tamanho e tal. Então, com esses números, com esses dados, eu tenho condição de te dizer em quantos dias eu posso te entregar as embalagens, porque eu tenho uma primeira fabricação, que é fabricar o biocompensado, as chapas, e depois a gente vai trabalhar para recortar isso aqui,
colar, fazer acabamento, e aí é onde é a questão das mulheres, de novo isso aqui, tudo esse serviço mais manual, esse serviço mais refinado, mais requintado, tem que ser feito com olhar feminino, tem que ser feito por mãos femininas que tem mais não é agilidade, mas tem mais fineza ali para fazer uma coisa bem feita. O homem às vezes chega e faz de qualquer jeito, a mulher não, ela olha, não, tem que lixar esse cantinho aqui, ela vai dar aquele acabamento que a gente precisa para ter um produto com qualidade. Qual é a grande diferença entre o processo que era feito do produto artesanal do Miriti para o biocompensado? A gente consegue baixar um pouco o custo, fazendo o biocompensado a gente consegue baixar um pouco o custo do valor de uma embalagem normal que o artesão leva ali horas para estar fazendo. E assim, nesse processo, quando eu pego o biocompensado, eu só vou multiplicando a quantidade de pessoas, tá? Ou seja, multiplico para mim poder fazer elas em uma escala, entendeu? Então, quando tu faz em escala, tu consegue ganhar no volume, tá? E esse volume ele é capaz de pagar esse processo dessa escala, dessa mão de obra. Sendo que, em média, a gente quando... A maior dificuldade do artesão é que às vezes ele é artesão, mas ele não é empreendedor. E eu tive muitas ajudas. O parceiro que mais me ajudou foi o Sebrae. Quando eu fui tendo alguma dificuldade, eu passei num momento do Sebrae que isso mudou minha vida. Em 2010, foi quando eu fundei a minha startup mesmo, em 2010, que eu me tornei empreendedor individual. Eu fiz o Empretec do Sebrae. Aquilo mudou minha vida, a minha concepção. Como que você virou startup? Por que startup e não um negócio tradicional? No ano de 2007, final de 2007, começo de 2008, essa questão do biocompensado ela começou a chamar um pouco a atenção da academia, do pessoal das universidades, de vários elementos, né, acadêmicos, que eles começaram a olhar, pô, o cara pegou, ele criou um biocompensado. Isso já foi um processo de inovação dentro do artesanato de Miriti, porque não existia antes. E eu consegui milimetrar ele, de 3 milímetros para cima eu tiro qualquer milimetragem. Consegui fazer várias formas, por exemplo, fazer uma embalagem redonda, que sem esse biocompensado não tinha como fazer antes, hoje a gente faz. Então nesse processo começou a chamar a atenção e às vezes as pessoas me chamavam para falar sobre a questão da sustentabilidade, que naquele tempo eu nem sabia direito o que é isso. Mas você já fazia. Eu era visto, né? E eu ia falar daquilo que eu fazia, das transformações que estavam sendo feitas, da forma como elas estavam sendo feitas, né? Sem perder a ancestralidade, sem perder essa questão do passado, né? E aí eu andava com uns camaradas que, nessa época, estava surgindo o primeiro vale de startup do estado do Pará, que foi o Açaí Valley. Então, às vezes eu andava com esse pessoal e eles olhavam para mim e diziam, cara, teu projeto tem cara de startup e tal. Aí foi nesse papo, até que quando foi um dia eu perguntei para um amigo meu, eu disse, bicho, paga para ser startup? Ele disse, não, Joel, tu já é uma startup. Eu digo, assim, não paga a partir de hoje, eu sou uma startup. E eu passei a acompanhar eles, andar com eles, né? Buscar mais conhecimento junto com eles, porque era um grupo que não era muito grande dentro de Belém. Eu era uma das poucas startups do interior do estado que participava dentro de Belém. A gente foi tendo mais conhecimento de algumas coisas, por exemplo, Parque Tecnológico do Guamá. Diretamente eu faço parte do parque. Várias vezes eles já quiseram que eu fosse incubado lá dentro, mas por questões de distância financeira nunca deu para mim estar. Mas muita coisa eu faço em conjunto com eles sempre buscam essa parceria, né? Estou falando do Parque Tecnológico, mas a gente tem parceria com a UFRA, que é a Universidade Federal da Amazônia, né? O Sebrae, o maior parceiro nosso. E você acha que esse nome abriu portas ou a próprio biocompensado que foi o gancho para você se dar conta que poderia ser uma startup? Uma coisa puxa a outra. Eu só fui para o mundo da startup por causa do biocompensado, né? Então, se eu não tivesse conseguido fazer esse biocompensado, elaborar ele, eu não seria uma startup. Sim. Né? E como startup, é que eu falo, a gente sempre tem, tu tem um olhar diferente. Porque quando a gente fala de startup, a gente tem, claro, tem startups que são voltadas para sustentabilidade e tudo mais.
mas você inova justamente nisso que você traz tanto, que é a questão do saber ancestral. Sim. Que às vezes vai um pouco de frente, né, do que é chamado de tecnologia. O que é tecnologia para ti? A gente desenvolve tecnologia social. Ela está fora desse processo da tecnologia. Muito embora hoje a gente, com óculos de realidade virtual, a gente fez essa ligação completa aqui, mas o que a gente desenvolve é tecnologia social. A tecnologia social do biocompensado, a tecnologia social do papel de Meriti, a tecnologia social da gente, que agora a gente vai lançar outros produtos, porque eu já vi que tem outros produtos lá que a gente está começando a trabalhar com eles, fazendo primeiro testes, validando algumas coisas, né? Então, o que a gente desenvolve são tecnologias sociais que estão longe desse mundo da tecnologia, da alta tecnologia, digamos assim, né? Ou da tecnologia digital também, da tecnologia né? digital, exatamente. Então, porque hoje as pessoas estão muito no mundo da tecnologia digital, mas isso vai ter que, isso tem uma hora que vai saturar. Porque tecnologia digital, sem o uso das mãos para se fazer as coisas, que aí a gente teve bem dentro desse processo do manual, dentro do artesanato, ela não vai sobreviver. Tem que ter. Por isso que hoje eu sempre falo, 70% do valor do meu custo é mão de obra. E eu nunca vou mudar. O que eu posso mudar dentro do meu processo, aí eu vou trazer uma outra inovação ou tecnologia, digamos assim, eu preciso, se eu vou vender para você embalagem, eu tenho que dizer para você que o biocompensado é com 5 milímetros, aí eu tenho que ter uma máquina que vá me... Porque humanamente não tem como eu te garantir isso com 5 milímetros, agora com uma máquina sim. Então, eu vou trazer uma máquina para ela agregar, mas não para ela substituir. Isso. Aí eu ia lhe perguntar sobre essas possibilidades do biocompensado, porque você está falando de embalagem, né? Mas que outras possibilidades tem com o biocompensado, que outras frentes você conseguiu entrar, né? Em outras áreas que você conseguiu entrar por causa do biocompensado? Olha, quando a gente criou o biocompensado, a gente só pensava em fazer embalagem. Só. Era aquilo que eu via o pessoal querendo embalagem, mas eu pensava em fazer embalagem. Depois que a gente está com ele criado, eu comecei a entender que se eu cruzasse ele, eu ia dar resistência. Fibras cruzadas. Isso me dava resistência. A partir do momento que eu fui vendo essas resistências, eu fui entendendo ela, eu fui fazendo processos, digamos, que tu faz isso em laboratório, digamos. Esse processo que eu estou te dizendo aqui é processo de resistência mecânica, né? Então, só que eu não sabia disso, eu fui fazendo isso na prática. Você foi fazendo tudo sozinho, Sim. sem apoio acadêmico. Sim. Nesse processo? Sem saber, por exemplo, que isso que eu fazia era um teste de resistência mecânica, né? Então, eu fui começando a fazer isso, eu fui ver que dava para fazer outras coisas. Dentro disso aí, por exemplo, lá atrás eu fiz uma mesa para um amigo meu, uma mesa de Meriti, era para a esposa dele, que a esposa dele tinha uma empresa, e ela queria expor os produtos delas, que era produtos hortifruti granjeiro, e ela queria um negócio diferente e tal. Aí ele pediu para mim, né? Quando ele pediu essa mesa, aí eu perguntei para ele, disse, mas Gustavo, quantos quilos vai pegar em cima dessa mesa? Porque eu tenho que fazer, mas eu tenho que te dar garantir, né, que vai aguentar esse excesso, esse peso. Aí ele pegou e disse, olha, faz uma mesa para 100 quilos. Eu disse, beleza. Ele me disse como ele queria a mesa, desmontável e tal. Eu fiz tudinho, o processo dela desmontar, o tampo da mesa, tudinho. Aí passou. Aí como é que eu vou fazer para aguentar esses 100 quilos? Né? Não, bem, eu vou ter que dar a garantia antes de chegar na mão do cliente. Quando foi um dia eu fiz o tampo da mesa, o tamanho que ele era, coloquei, fui cruzando as fibras lá, né, as várias camadas. Uhum. Aí eu estava fazendo uma construção do meu galpão, eu peguei 4 bancos, coloquei um em cada canto dessa mesa, peguei 2 sacas de cimento, de 50 quilos cada um, e deixei bem no meio. Deixei no meio. De manhã, se ela aguentar e estiver inteiro, tá feito o teste. Passar, né? A noite inteira. E aí passou, chegou de manhã, passou, né? Aí legal. Peguei nela, só terminei de fazer o acabamento, tudo que tinha que fazer nas bordas e tudo mais. Aí eu levei para Belém. Aí entreguei lá para a mulher do Gustavo. Aí quando foi no outro dia ele me ligou. Ela era uma mesa meio grande. Aí conversou comigo, disse, deixa eu te falar uma coisa, cara. A mesa que tu fizeste,
ela não aguenta 100 quilos. Eu disse, mas como, cara? Eu fiz um teste, eu contei tudo que eu tinha feito o teste, né? Eu disse, não te preocupa. Eu esqueci de dizer que era 100 quilos, os caras jogaram 160 quilos lá e a mesa está inteira. Aí eu fiquei mais alegre, porque assim, ficou além daquilo que a gente tinha pensado, né? Então, essas coisas, elas foram acontecendo normalmente no trajeto da gente. E aí depois eu fui vendo que isso dá para fazer outras coisas, né? Então, eu sempre chamava designers, arquitetos, né? Alguns engenheiros, cara, bora colocar o Miriti na arquitetura, né? Aí eu nunca tive parceiros para isso, os caras nunca me deram atenção. Aí tá fazendo 2 anos e meio que eu conheci 2 camaradas, sabe? Eu dei uma entrevista em São Paulo, eu até falei sobre isso, e o cara disse, rapaz, como foi para acontecer isso? Eu disse, olha, foi ideia de 3 doidos. Eu que disse que ia fazer e 2 que acreditou que dava para fazer, né? Sim. Então, aí a gente foi para esse lado da arquitetura. Então, esse ano a gente participou da 14ª Bienal Internacional da Arquitetura com o pavilhão de Miriti. Esse pavilhão ele é gigante, ele tem 4 metros de circunferência, tá? Ele é um pavilhão mesmo para você sentar, ficar lá confortável nele, tá? Com uma cortina de Miriti, ele é todo um processo bem tecnológico, que é a parte que eu não sei fazer. Então o que é que eu faço? Eu vou me juntando com quem, né, tem determinadas habilidades ou estudou mais do que eu para fazer isso, para isso acontecer. Quando eu dei a ideia para o Gustavo Vale, tá? E para o Luiz Guedes, que eles são da Guá, né, Guá Arquitetura lá em Belém, o que acontece? Eu dei a ideia de a gente fazer, não, dá para fazer um mobiliário grande e tal, só que na minha cabeça eles iam me entregar um negócio quadrado, né? Fazer um negócio quadrado é mais prático de fazer. Quando os caras vieram com o desenho técnico, ele era tudo redondo, pavilhão redondo, blá, blá, blá. Aí, e aí, João, dá para fazer? Eu disse, rapaz, eu já disse que dá, eu tenho que dar o meu jeito. Então a gente fez, tá? Esse pavilhão ele é lindo, maravilhoso. E ele é alto também, né? Ele é alto. Ele é uma peça para te colocar no teu... Hoje a gente está trabalhando já essa questão de impermeabilizar ele. A gente está buscando uma impermeabilização, que ela seja uma impermeabilização natural, tá? Para a gente agregar nesse produto natural. É porque a gente está falando de sustentabilidade, mas aí às vezes tu fala de sustentabilidade, tu mete um bocado de coisa que não tem nada a ver com a sustentabilidade no teu projeto, ele já deixa de ser, né? Se o cliente quiser pagar, esse é o problema dele, mas a obrigação da gente que fala de sustentabilidade é tu entregar um produto sustentável. E a gente está lutando para isso, né? Então a gente entrou nesse processo da arquitetura, né? A gente entrou no processo de mobiliários agora, fazer poltronas, né, de Miriti, sofás. A gente já vai desenvolver mesas, a gente vai tá projetando um bocado de coisa para a gente fazer, né? Revestimento de parede, porque assim, o biocompensado, o Miriti em si, eu não estou falando do biocompensado aqui, eu estou falando do Miriti em si. Ele é um produto que ele tem 2 coisas que dificilmente você vai encontrar em um outro produto, né? Ele é termoacústico, né? Ele é isolante térmico e isolante acústico, né? Então outras coisas que a gente já está... revestimento, sim, né? Sim, a gente já está entrando também nesse processo aí de trabalhar isso dessa forma, né? Algumas pessoas antes não trabalhavam com Miriti, eles até tinham vontade, porque assim, ele ia pegar um braço de Miriti, como era que ele ia fazer isso? Né? E podia chegar no final de uma parede grande que tu vai colando devagar, quando chegar a mão de obra ser assim, sei lá, 10 vezes mais o valor do que aquilo ali que tu tinha que cobrar. Com o nosso processo do biocompensado, não, você vai acelerar um processo, a aplicação vai ser rápida, vai ser prática, ela vai ser, e a gente consegue entrar no processo de tu calcular em metro quadrado, quanto custa o metro quadrado, porque essa é a grande dificuldade do artesanato. Dialogar com o mercado, assim, dentro de alguns padrões. Sim, porque o mercado, ele quer... isso, é metro quadrado. Então tem que se adequar ao metro quadrado. E o artesão, às vezes, ele não tem como fazer esse processo. E dentro do processo do biocompensado, eu tenho um preço por metro quadrado. Ele não vai, só altera ele que com 5 milímetros é um preço, 6 milímetros, 7 milímetros. Conforme ele vai... É tipo um compensado normal. Né? Vai aumentando ele, a espessura dele vai aumentando um pouco o preço, é isso. E a gente conseguiu fazer tudo isso dentro desse biocompensado. Ele é super versátil, né? Sim. Assim,
essa aplicação. E aí, como é que funciona essa interação entre o biocompensado com outras tecnologias? Eu já vou puxar um pouco para a questão do óculos, Sim. Porque aí entra o corte a laser, né? Como é que foram esses testes? Se adaptou super bem? Teve que fazer algumas adaptações? E aí aproveitar para você já contar um pouco do processo de criação do óculos. Como é que vocês se encontraram também, você e o Walter? Eu acho que eu fui a primeira pessoa a implementar a questão de laser no Miriti. Eu me lembro que quando chegou a primeira máquina de corte a laser lá em Belém, foi um pessoal que trabalhava com chaveiros, que eles eram muito antigos lá, uma família muito tradicional em Belém, na capital. E quando eu soube, eu fui atrás deles, para eles tentarem fazer alguma coisa no Miriti. Já usava pirógrafo no... Já. Pirógrafo, silk, a gente usava, isso aí era normal. Só que sim, o pirógrafo, o Miriti, ele é uma coisa assim que, se tu tem 4 pedaços de Miriti aqui, ele tem 4 densidades. Uma não repete a outra. Mentira. Ou tu vai trabalhar com uma coisa que te dê exatidão, tá? Ou então, por exemplo, no caso do pirógrafo, um vai queimar menos, outro vai queimar mais, e aí tu não consegue ter assim uma padronização no processo. E o laser, ele consegue fazer isso para ti, com exatidão. Tá? Com mesmo exatidão. Com a diferença de densidade? Mesmo ele vai dar, ele te dá, né? Porque ele mantém a mesma intensidade, digamos assim, o pirógrafo é muito manual. É exatamente isso. E aí, eu comecei a fazer os primeiros cortes a laser lá em Belém, só para saber se dava para fazer, só que era muito caro. Eu ia lhe perguntar se teve algum apoio de universidade, alguma coisa assim, para fazer os testes? Não, eu não tive, eu comecei a fazer. Aí depois começaram a ir algumas feiras lá em Belém, do Sebrae, e algumas empresas daqui para tentar vender máquina laser lá. Eu aproveitava que eles estavam lá e, pô, tem um material novo aí, tu não quer testar e tal, levar, porra, bacana e tal, o cara não tinha fazer. Aí eu comecei a fazer essa troca, né? E aí a gente chegou nesse processo de implementar gravação e corte a laser. Tá, só que era muito caro. Hoje o processo já está um pouco mais barato, é terceirizado dentro da minha empresa isso, né? Mas assim, o processo era muito caro. E aí entrou a questão do Walter, né, da Intercellular. O Walter, a gente vê como a questão das startups ela vem. Eu conheci uma pessoa, Camila Brito, ela é uma pessoa que faleceu, está fazendo acho que 3 anos que a Camila faleceu. Ela tinha um projeto em Belém chamado Barco Hacker. Ela tinha uma startup. O Barco Hack era o seguinte: ela pegava aquilo que tinha de tecnologia dentro da universidade e levava para os ribeirinhos. Era um projeto fantástico. Então lá eu conheci a Camila num dos momentos das startups lá. Eu conheci a Camila. Aí a Camila, quando me conheceu, eu disse: cara, tu precisa conhecer um cara. Tu tem que conhecer esse cara, vocês têm muito a ver, o projeto de vocês vai se encontrar. Por quê? Porque o Walter, na época, ele criou o óculos de realidade virtual, só que eles não tinham como fazer esse óculos em escala, e ele precisava escalonar isso. Hoje a gente faz uma faixa de 1000 óculos mensal para ele, para o Walter. 1000 óculos de realidade virtual, mensal. Tá? E o processo dele era a mesma coisa da embalagem de Miriti. Ele usava, digamos, as 6 pessoas para produzir 5 óculos dentro de um dia. Não tinha. E o óculos, que ele precisava do óculos para o processo dele, que é totalmente digital, é a educação 2.0. E aí, quando a gente se conheceu, eu comecei a fazer as primeiras... Me lembro que as primeiras encomendas que ele fez, ele fazia encomenda de 5 óculos, 10 óculos, 20 óculos, 50 óculos, né? Hoje ele está fazendo 1000, eu quero que daqui, sei lá, 2 anos ele fabrique, precise de 10.000 óculos por mês, eu vou ter que avançar em não sei quantos municípios no estado do Pará para comprar Miriti, para a gente transformar em biocompensado para fazer os óculos dele. Então, a gente conseguiu fazer todo esse processo, né, do óculos de realidade virtual, que é uma tecnologia muito... hoje a gente faz só esse do Walter, mas eu já tenho um criado meu mesmo, que é diferente do Walter. A gente vai precisar
né? Eu quero fazer o do Walter hoje ele está muito, para criança brincar mesmo, como ele é para te pegar e tal, a criança fica muito aqui. Eu quero fazer um que tu coloque aqui e fique assistindo tranquilo, entendeu? Já tem outros pensamentos, já, né? Então, mas assim, o biocompensado que conseguiu fazer tudo isso nesse processo, né? De implementar o corte a laser. Então, quando eu fazia os óculos para o Walter, ainda continuava muito artesanal. E depois eu fui mostrando para o Walter que o meu processo, por exemplo, se eu fosse fazer as coisas que eu faço hoje, 1000 óculos, tá? E fosse cortar do jeito que eu fazia, levava muito tempo. Sempre ia encarecer o processo. Eu provei para o Walter que era mais viável a gente mandar cortar a laser, tá? Fazer a gravação a laser, melhorar várias coisas que eu tinha que melhorar no óculos dele. Essa foi uma construção junta, né? Ele me deu liberdade para isso, e o projeto dele, que é a Intercelery, hoje está em 7 estados brasileiros, já tem alguns países para fora do Brasil, né? Já impactou, acho que na vida de mais 700 mil alunos, por aí assim. E quantas famílias nessa produção também? Dos óculos? É. Tá. Hoje eu tenho diretamente no meu galpão 8 colaboradores, direto, tá? Desses 8, 5 são mulheres, 3 homens. Eu sempre deixo os homens para fazer a coisa mais pesada, corte, não sei o que, lixo, fazer algumas coisas que vocês fazem, as mulheres fazem a coisa, aquilo que eu te falo, a fineza da mulher para fazer isso, né? E isso dentro do meu galpão. Mas a gente tem um processo hoje de trabalhar umas 200 famílias hoje, comprando o Meriti dessas famílias, né? Porque eu compro das ilhas esse Meriti, vem. Esse braço de Meriti, que a gente chama popularmente de braço de Meriti, ele não é retirado para a gente, que faz para mim, digamos. Ele é retirado para os artesãos, que são os tecelões, que eles fazem paneiros para vender para a FUSEASA em Belém. Tá? Então, eles já plantam o Meriti dentro do açaizal deles. Uhum. Esse Meriti precisa estar maduro para ele poder tirar a tala para fazer o paneiro. Então, tu nunca vai ver nesse processo alguém tirar um braço de Meriti que ele está degradando aqui. Não, é sempre o manejo. Ele chega no pé da palmeira, digamos, se ela tem 10 braços aqui, ou 10 hastes, né, ele vai tirar 3, o resto fica lá. Ele só vai poder tirar daqui com 6, 7, 8 meses, que a tala ficou madura de novo para ele poder tirar. Então tem todo esse processo dessa conscientização, que já é um manejo que a própria palmeira ensina para o ribeirinho, entendeu? Se ele cortar um braço que ele não esteja madura a tala, ele não serve para fazer o paneiro. Uhum. Então ela é tirada para fazer esse paneiro. Isso antes era jogado fora, chamam de bucha de Meriti, entulhava os rios, tá? Era um problema ecológico. Eu digo um problema ecológico porque assim, ia se degradar. Uhum. De alguma forma ia se degradar. Fosse dentro em cima do rio, depois ele ia encharcar, ia afundar, fosse em cima da terra, ele ia se degradar sem causar nenhum impacto. Aí a gente, nesse processo de hoje, de ter assim, uma necessidade de comprar muitos braços, milheiros de braços hoje, a gente consegue comprar toda a produção dessas famílias. Muito legal, muito legal. Só quero agradecer pela oportunidade do CRAB, assim, tá começando a entender esse processo. A minha chegada aqui era impossível sem o mosaico, tá? Eu falei isso lá ainda agora, que a forma como isso foi desenvolvido, ela tem que continuar. Porque, digamos, se não fosse o mosaico, o CRAB nunca ia entender que o Joel, que é um artesão que vem depois, ele conseguiu fazer uma coisa que mudou a concepção do município até, do nosso município de Abaetetuba, né? Então eu quero agradecer muito por isso, por essa, eu acho que a escolha das pessoas também foi muito assertiva, tá? A Rosana, ela é muito, toda a equipe, mas a Rosana, ela é muito, quando ela começou a conversar comigo, a primeira vez que ela chegou lá em Abaetetuba, ela disse: eu quero conhecer teu projeto, entendeu? Eu falando para ela como a gente fazia as coisas, quer dizer, ela pegou muito rápido, né? E eu já tive muitas outras pessoas que convivem, conhecem o meu projeto, mas o cara não entende dessa forma, né? É o caso, por exemplo, eu teve várias pessoas que eu convidei, digamos, para ir para o mobiliário, né, para ir fazer, até uma coisa agora que eu estou querendo desenvolver, mas eu preciso me integrar, eu quero começar a fazer pranchas de Meriti, pranchas de surf, de stand-up pad, né, essa coisa. Então eu quero, inclusive agora, a hora que eu tiver um tempinho,
eu começar a produzir umas pranchas de stand-up que eu quero levar para essas comunidades que eu compro, para eles dizerem, olha, o que dá para fazer com isso aqui, porque imagina, lá eles têm os canoas, os cascos, que a gente chama casco, canoa que eles remam, né, aí só que é sentado, tu imagina tu levar uma prancha dessa para o cara andar em pé no rio e remar, eu quero fazer isso um dia para ver, para mim, uma forma de mostrar para eles que tem um valor muito maior do que eles possam imaginar. Claro, e assim, e as possibilidades que você está trazendo de daqui a pouco é isso, né? De todos os formatos que você pode construir esse biocompensado. Para quem não conhece o Miriti, acho que é só importante a gente falar isso. Você descreveu um pouquinho do Miriti, né? É um material super leve, é uma palmeira, né? Você contar rapidinho, só que eu acho que a gente... Tá. Primeiro, ele não é uma árvore, porque quando se trata da Amazônia, a primeira coisa que as pessoas às vezes têm essa repulsa um pouco, de, pô, os caras estão derrubando árvore. Não, primeiro que a gente não está. Primeiro que não é árvore, é uma palmeira. Segundo, que a gente não tira de qualquer jeito, a gente só tira quando ele está maduro. Eu sempre digo que a palmeira, ela te ensina, ela tem uma vida inteligente, ela é inteligentíssima, mas ela te ensina. Se tu vai tirar, para tirar a tala verde, tu não consegue fazer. Se não tiver madura, tu não consegue fazer o paneiro que tu quer, porque ela quebra todinha. Então tu tem que... A palmeira é mesmo, eu só vou te dar o braço quando estiver realmente maduro. É um material super leve, tá? A secagem dele é feita no sol. Ela é uma palmeira que ela não serve só para isso, ela dá um óleo, tá? O óleo de Miriti, que é um dos óleos que hoje é vendido para as duas indústrias que mais bem pagam, que é a indústria da beleza e dos nutracêuticos, ou seja, de remédios mesmo, que se faz com esse óleo de Miriti. Ele é muito bom para muitas coisas, tá? E, assim, quando o Joel aqui, o que ele vai precisar dos braços de Miriti quando ele está de criança, jovem e tal. Quando ele vai me dar braço, a partir do 4º ano eu já posso começar a tirar braço de Miriti. Tá? Ele nasceu, ou é plantado a partir do 4 anos eu já vou começar a tirar. Quando ele vai me dar até uns 18, 19, 20 anos, braços de Miriti. Aí depois tu não vai conseguir tirar os braços de Miriti porque ela está muito alta, o braço diminuído de tamanho, e não vai compensar tu trabalhar, porque tu vai levar muito tempo para tirar ela lá e não compensa. Aí ela vai começar a dar o fruto, que o fruto dá esse óleo que é excelente. Então, ela é uma árvore maravilhosa, tá? Riquíssima. Muito, eu sempre digo, as pessoas às vezes vão chegar na Amazônia, tu vai andando num rio aqui, de barco, tu vai vendo aquela palmeira mais alta que tem. Tem umas que elas conseguem atingir 30 metros de altura. Então, quando tu for andando no rio da Amazônia, que tu vê aquelas palmeiras acima das árvores, às vezes, que tu consegue enxergar, aquelas árvores tudo são centenárias, tá? É árvore que tem 120, 130, sei lá, 140 anos, né? Ela é uma árvore que tem uma vida é uma palmeira que tem uma vida muito longa, tá? Ela sempre vai dar perto da beira de rios, de igarapé, ela serve para fazer esse processo de tu... uma cabeceira de rio, de igarapé ali, ela morreu porque desmataram tudo. Se tu plantar Miriti, ela tem um tipo de raiz que ela é quase invisível, essa raiz, tá? Ela vai buscar água no último lençol freático, ela sobe aqui nela, vai alimentar tudo que ela tem, depois ela tem umas raízes que são em cima da terra, ela não entra na terra, e aí ela fica pingando por aquelas raízes. Aí tu imagina o potencial dessa palmeira, o que ela faz. Então, tem gente que diz assim, mas ela precisa de muita água para ela precisa, mas ela também devolve. Então esse é um processo poderoso. Muito poderoso. Joel, muito obrigada, muito legal conversar contigo, acho que é muito bacana isso que tu traz sobre, né, essa relação com outras tecnologias, porque é isso, você faz, você produz tecnologia também, e trazer também essas novas relações, como é que o artesanato pode estar se relacionando também com outras frentes, com outras áreas. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo até o Rio de Janeiro, ter vindo até o CRAB, participado do seminário com a gente. É isso.
Tenho certeza que vai mudar minha vida em algumas coisas. Viu? Claro, Tá. a gente espera que esteja contribuindo para isso. Sim, com certeza.